Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade do dia, oportunidade da vida. Um momento especial que a gente para meditar na palavra do Senhor, buscando uma ligação, buscando uma interação e um melhor entendimento da palavra do Senhor. E assim buscar, vamos dizer assim, realizar, praticar as vontades do nosso Pai, nosso Deus. Certo? Nossa meditação de hoje, a gente está no primeiro livro de Reis e o capítulo é o 21, o penúltimo capítulo desse livro. Capítulo 21. E o versículo de trabalho vai ser o versículo 7. E nele está escrito: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. No nosso capítulo de ontem, no nosso devocional de ontem, nós tivemos uma situação em que Deus coloca-se ao lado de um homem que, segundo a própria Bíblia, era o pior, tinha sido o pior entre os reis até aquele momento. Acabe. Ele luta contra Ben-Hadad, ele vence Ben-Hadad, mas ele estabelece uma aliança. E depois que ele estabelece essa aliança com Ben-Hadad, que é contrária à própria vontade de Deus, o capítulo de ontem termina com aquela expressão que foi o início do nosso devocional, que dizia lá no versículo 43 do capítulo 20, diz assim: E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Esse era o capítulo de ontem. Nós hoje, no nosso devocional, nós temos aqui a posição da mulher de Acabe, que é Jezabel, a grande Jezabel, a perversa Jezabel. A mulher, talvez uma das mulheres mais perversas que a Bíblia pode ter trazido até o momento. A Jezabel, ao encontrar o seu amado Acabe, ou talvez o seu bonequinho, o seu fantoche, porque Acabe é um homem fraco, Acabe é um homem deprimente, Acabe é um homem que não tem atitude, que não consegue fazer a sua imposição da sua autoridade, nem mesmo para o bem, nem efetivamente para o mal, porque na verdade ele é conduzido, quando ele faz porque efetivamente a sua mulher o influencia, a sua mulher o perverte. As ações de Acabe são conduzidas pela sua mulher Jezabel. E nós temos aqui no versículo 7, numa situação muito semelhante a que ele estava lá no versículo 43 do capítulo 20. Porque lá no versículo 4, olha só a situação para você ver como Acabe era fraco. Tem assim, ó. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa. Ó. Desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote. É um menino mimado. Nabote lhe falou: qual o cenário que nós temos? Temos Acabe ali no seu palácio, talvez, muito provavelmente era um palácio secundário dele, já que eles estão numa cidade diferente de Samaria, e o palácio principal é na cidade de Samaria, junto ao palácio de Samaria. E aí o que acontece? Nabote tem uma vinha aqui praticamente colada ali à área do rei. O rei já deve ter observado aquilo em algum momento, deve ter se interessado, e ao meu ver, poderia parecer uma situação normal, porque o rei, ele simplesmente propõe ao Nabote que ele lhe vendesse aquela área, ou que o rei poderia trocar aquela área para uma outra área melhor. Então, o princípio, ele existe. Só que, dentro dos princípios ali do que os judeus trabalhavam, nós temos ali lá em Levítico 25, lá no capítulo 25, instruções que o povo judeu, ele não deveria se desfazer de suas terras, ou vender suas terras. Ou seja, para você se desfazer de suas terras, você deveria estar passando por uma necessidade muito, muito grande, a ponto de, talvez, de outros irmãos nem te vamos dizer assim, te dar sustento. Existiria também até mesmo a figura do resgatador para poder retomar as posses das terras novamente. Então, a regra era não vender. E Nabote assim o faz, talvez numa situação adequada, de normalidade da sua vida, ele prima por isso e utiliza a expressão que aquilo é um bem, é uma herança da família, ele não poderia se afastar. Então, ele vamos dizer assim, seria inadequado ele fazer isso. Isso está escrito lá no versículo 3, quando diz assim: Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Ou seja, é preferível que o Senhor me leve, É preferível que o Senhor me leve do que eu fazer isso, porque seria até uma desonra para minha família, seria uma desonra para a própria ordem de Deus. Então ele não faz. E isso leva o coração de Acabe a ficar, vamos dizer assim, pesaroso, triste, mostrando que a vontade, uma manifestação que poderia parecer comum e natural, na verdade era um ato de cobiça, um ato de desejo, um ato de, vamos dizer assim, de querer um algo além da medida da conta a você. E ele vai ser um bebê chorão. E aí vem a sua mulher, que tinha uma influência muito grande sobre ele, dá-lhe aquela chamada e vai e diz para ele assim, e vai e deixa muito claro, perguntando se ele é um rei, ou seja, que da fraqueza, e ela diz: eu lhe darei a vinha de Nabote.
Então, como ele diz assim, eu te daria vinho Nabote e Jezreelita. E aí você vê que às vezes o homem, como eu sempre digo, escutar a mulher é importante. O homem, vamos dizer assim, dar ouvidos ao que a sua mulher, às necessidades, aos pensamentos, às ideias, aos projetos que a sua mulher apresenta é importante. Mas é um homem que escuta, executa, não faz a medição, não faz as correções necessárias, né? Ele não toma a autoridade que lhe é devida. Então, ele permite no seu coração, né, permite, ou na sua falta de ação, na sua omissão, permite que a Jezabel arquitete um plano, que nós não vamos tratar aqui sobre toda a particularidade do plano, mas, ou seja, levanta falso testemunho, pratica injustiça contra Nabote, e o resumo de tudo isso é que o próprio povo, que ela cria ali uma situação, colocando Nabote ali como uma posição de honra na frente ali do povo, mas Nabote é acusado, é levantado falso testemunho contra ele, para você ver o peso da injustiça, o quanto uma pessoa que é injustiçada, ela pode sofrer, né? E ele é levado à morte, Nabote é levado à morte. E a partir do momento que ele é levado à morte, vem Jezabel, informa ao seu rei, ao seu marido, que, vamos dizer assim, o empecilho havia se retirado, ele poderia ir lá e assumir tranquilamente a posse daquilo que agora, afinal de contas, ele era o rei. Olha quanta perversidade, né? Então você vai vendo que no capítulo, o Acabe, ele não manifesta nenhuma preocupação, não manifesta nenhum sentimento de correção, não olha nada. Ele simplesmente, ele aproveita a ação, talvez que ele esperasse dentro do seu próprio coração, como ele fizesse, e vai lá, agora eu estou tranquilo, e vai para tomar posse. O problema para a vida de Acabe é que ele esquece que tem um Senhor lá no céu. E o Senhor que tudo vê, o Senhor novamente levanta Elias. E Elias vai até Acabe, lá no momento que ele vai tomar a posse. E quando Acabe ver Elias, ele diz o seguinte, lá no versículo 20. E disse a Acabe Elias, já me achastes inimigo meu? Já me achastes inimigo meu? E ele diz, achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E aí, meu querido irmão? Deixa-se muito claro que as nossas ações estão sempre, vamos dizer assim, sujeitas à correção do Senhor. E o interessante é que aqui, nesse caso, é uma correção instantânea. Às vezes, você fica analisando a vida das pessoas que praticam mal e diz assim, pô, mas ele está prosperando, parece que está dando tudo certo, e a minha vida, que se for o Senhor, é tudo muito difícil. Parece injusto. Parece injusto porque você está medindo pelo teu pensamento, está medindo pelo teu olhar, está calculando o tempo da justiça pelo teu tempo, e as coisas não funcionam assim porque Deus fala. Mas nesse momento, Deus estabelece aqui. E Deus, lá no versículo 21, eu não vou ler todo, mas ele diz assim, e eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua prosperidade. E arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e desamparado em Israel. Ou seja, ele diz assim, a partir de ti agora eu vou arrancar o teu reinado, vou impedir que a tua prosperidade reine sobre isso, porque vocês são homens que estão sempre no pecado, estão sempre na devassidão, vamos dizer assim, vocês estão sempre seguindo o ritmo espiritual do próprio Jeroboão. Eu vou vencer. E aí ele lança também sobre a casa de Acabe, sobre a própria Jezabel, coisa semelhante como ele já tinha lançado sobre Jeroboão e sobre o rei Baasa, Jeroboão, o rei Baasa, sobre os cães comerem, os que morrerem, os corvos, os urubus comerem também, as aves comerem que morresse pelo campo. Ou seja, agora a situação ela foi definida, as maldições cairão por cima dele, porque eles eram homens pecaminosos e perversos. Mas lá no capítulo 27, no versículo 27, diz assim, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Olha só, nós temos que Deus estabelece tudo isso, mas a partir do momento em que um homem pecador, um homem perverso, um homem que tinha o coração tomado pela iniquidade, o que ele fez? Ele demonstrou para Deus, as ações que ele está praticando aqui, ele demonstra para Deus que no coração dele havia um arrependimento. Que ali aquele sofrimento era algo verdadeiro, que ali ele buscava súplica, clamor e misericórdia do Senhor. Interessante, né? Interessante que talvez você e eu, nós também não entendamos, principalmente quando nós vemos pessoas praticando coisas ruins, muito ruins, como assassinando crianças, como estuprando mulheres, essas coisas que nos saltam mais aos olhos, e quando vem, por exemplo, que eles recebem um perdão dos homens, vamos dizer assim, ou que Deus os acolhe, acaba aqui recebendo misericórdia. Tenho certeza que no teu coração você não consegue, num primeiro momento, aceitar isso. Mas o Senhor olha, fala para Elias e diz assim, olha, é tão especial porque Deus é o caráter dele, né? A essência dele. Ele está preparado para fazer a sua justiça, mas quando efetivamente, mas diga-se de passagem, dentro do tempo que Deus estabelece para que você possa fazer, lembrai-vos que a gente vai lá para Apocalipse, a gente vai para os fins dos dias, não deixe lá para lá não, meu. Não deixe para lá. A tua decisão é hoje, para que você, vamos dizer assim, crie uma situação dessa ou viva algo semelhante que acabe nesse momento que está vivendo, que é a sua situação de arrependimento, apresentar-se para o Senhor realmente de forma verdadeira nesse sentido, e aí receber a misericórdia de Deus. E aí Deus vai e, vamos dizer assim, aceita isso, que lá no versículo 29 ele diz assim, não viste que Acabe se humilha perante mim, porquanto, pois, se humilha,
perante mim não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Mas o Senhor mantém a sentença, mantém o ato de justiça, mantém vamos dizer assim, que ele iria fazer. Só que, como ele é um Deus de misericórdia, ele tira isso de cima de Acabe e joga a partir da sua descendência. Mas aí você pergunta, mas e se os filhos de Acabe, se a geração que viesse depois de Acabe fosse uma geração que certamente servisse ao Senhor com todo o temor, com todo o coração todo? Olha o que ele está fazendo com Acabe. Ele é Senhor de misericórdia. Se há correção, ele certamente também, vamos dizer, ele não vai se arrepender, mas trará prazer ao coração dele, atender e socorrer, e dar sua justiça, que seria sua misericórdia, mesmo para aqueles que pedem. Mas observe, tome cuidado, irmão. Tome cuidado com os sentimentos que no teu coração nascem. Tome cuidado com os desejos lascivos. Tome cuidado com o desejo sobre as coisas alheias. O Senhor, ele vai te cuidar, ele vai te sustentar, mas respeite as coisas do Senhor, porque lembrai-vos do que a palavra dele diz, principalmente, é melhor obedecer do que sacrificar, tá certo? Fica na graça do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Nessa sexta-feira você tem um encontro verdadeiro. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, o dia é hoje, tá certo? Fica na graça de Deus e que Deus te cuide.